A paz do Senhor, meu irmão. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito do avivamento. E a revista, nesse trimestre, tem o tema Aviva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10. Estamos quase encerrando, aí na reta final do nosso trimestre, chegamos já no último mês, o mês de março, e essa lição ela vai ser estudada no dia 5 de março de 2023. E o título é O Avivamento na Vida Pessoal. O textuário está no Salmo 63, versículos 3 e 4. Inclusive o Salmo 63 é o texto da leitura bíblica em classe. Os irmãos fazem a leitura, a gente vai debater a respeito desse texto no decorrer da aula. E os versículos 3 e 4 do Salmo 63 dizem o seguinte, que é o textuário: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E a verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então a gente vai estar estudando a respeito do avivamento na vida pessoal na aula de hoje. Nas aulas passadas, na lição 8 e na lição 9, nós falamos a respeito do avivamento espiritual na lição 8 no mundo, e na lição 9 nós falamos do avivamento pentecostal no Brasil. Então a gente falou do avivamento de uma forma mais geral, né, englobando a igreja. Hoje nós iremos falar do avivamento na vida pessoal, né, particularmente. E a gente vai estar vendo aí, na verdade a gente até falou isso na introdução da lição de número 8, que a vontade de Deus é que todos sejam avivados. Veja, Paulo escrevendo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4, ele diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Como? Para ser salvo é necessário estar avivado, então a vontade de Deus é que todos os homens eles sejam avivados. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um pessoalmente. A gente falou dos avivamentos que tiveram em igrejas, né, em grupos, né, o corpo de Cristo. Mas hoje nós estaremos falando individualmente do avivamento da vida de cada um. E esse avivamento, importante a gente ressaltar, ele não deve se manifestar somente dentro do templo. Ele deve se manifestar e se revelar em todos os lugares que nós estivermos. Principalmente, e aí a gente vai tratar no lar, na família, com a esposa, com os filhos. Então, esse avivamento da parte de Deus, ele deve se manifestar em todos os lugares, no trabalho, na escola, na faculdade. Quem é avivado, isso não reflete, isso não aparece, isso não se mostra somente dentro de um templo, somente dentro da igreja. Em todos os lugares que ele estiver, ele estará avivado. É interessante porque muitas das vezes as pessoas, ela vê alguém na igreja e diz: ah, fulano é avivado, porque fulano deu um glória a Deus mais alto, porque fulano estava pulando, porque fulano estava falando em línguas. Mas eu acredito que já com essas 9 lições que nós tivemos até hoje, e com essa que nós também teremos essa lição 10, os irmãos vão estar cientes de que isso não é necessariamente um avivamento. Claro que alguém que age dessa forma, que alguém que fala em línguas, que alguém que demonstra ali o poder de Deus, que tem os dons espirituais da parte dele, a gente falou já a respeito disso aqui, principalmente na aula passada, ele pode sim ser alguém avivado, pode ser alguém que tenha realmente o avivamento da parte de Deus. Mas esse avivamento ele não deve se manifestar somente lá dentro de um templo, dentro de 4 paredes. Ele deve sair lá para fora. O crente que é avivado, onde ele está, ele demonstra a sua vida avivada. Então a gente vai aprender aqui hoje, né, com o exemplo do salmista, no Salmo 63, no caso ali Davi, que, né, e também com outros exemplos também ao longo da Bíblia, como
obter e como manter o avivamento, né, através de disciplinas espirituais cristãs. E aqui o autor vai tratar a respeito da oração, vai tratar a respeito da palavra, mas aqui no livro Fundamentos da Vida Cristã, Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, onde, na verdade, esse livro aqui é uma coletânea de 3 obras do pastor Antônio Gilberto, né, O Crescimento em Cristo, a Bíblia, a Prática do Evangelismo Pessoal, é esse livro aqui, publicado pela CPAD. É um ótimo livro, né, porque, na verdade, ele é bem básico, né, mas ele traz profundos ensinamentos, como todo livro do saudoso pastor Antônio Gilberto, traz profundos ensinamentos para a nossa vida cristã e que todo cristão necessita. E, na verdade, aqui na primeira parte, que ele fala do crescimento em Cristo, que são assuntos, na verdade, que são assuntos do discipulado, de alguém que se converteu agora, mas que muitos crentes que estão há muito tempo na igreja não conhecem. Muitos até porque nem passaram por discipulado. Então veja que aqui na página 47 e 48 ele trata a respeito dessas disciplinas espirituais cristãs que são necessárias, como é o título aqui desse capítulo dele, para manter a comunhão constante com Deus. E aqui ele traz como disciplinas a oração, traz o jejum, a adoração, traz também aqui a leitura, o estudo e a meditação na palavra de Deus, e também a reunião na casa do Senhor, que é a comunhão com os irmãos. Então você veja que esses pontos aqui, bem colocados pelo saudoso pastor, eles são os elementos de um culto ao Senhor. Quando nós cultuamos ao Senhor, é necessário que tenha oração, adoração, seja por louvor, pelas ofertas. É necessário que tenha a palavra, a exposição da palavra, a meditação na palavra e também a comunhão com os irmãos. Esses são os elementos de um culto ao Senhor. E são as disciplinas espirituais cristãs necessárias para se obter e manter o avivamento. Irmãos, como você falou lá na primeira aula, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, os pré-requisitos para se obter o avivamento. E se você comparar essas disciplinas espirituais cristãs com os elementos que tem lá no segundo livro de Crônicas 7,14, você vai ver que é a mesma coisa. Quando fala, se o meu povo se humilhar, veja, a humilhação, na verdade, é um reconhecimento da grandeza de Deus e que nós somos pequenos diante dele. Isso, na verdade, é uma adoração a Deus. Já tem adoração. E aí diz, orar, buscar a minha face, você tem a oração. E aí você vai ter também aí, se converter dos maus caminhos. Para se converter dos maus caminhos, é necessário ter conhecimento que maus caminhos são esses. Esse conhecimento é obtido através da palavra de Deus. Deus revela a sua palavra para nos mostrar a sua vontade, aquilo que nós devemos e não devemos fazer. E o entendimento, o conhecimento da palavra, a obediência à sua palavra, está justamente dentro também aí de um dos elementos, das disciplinas espirituais cristãs. Então, se for comparar, esse versículo ele contém as disciplinas espirituais cristãs. Por isso, os pré-requisitos são justamente também aí essas disciplinas necessárias para se obter e se manter o avivamento da parte de Deus, que na verdade nada mais é do que manter a comunhão com Deus. Para sermos avivados, é necessário, imprescindível, mantermos a comunhão com Deus. Veja, quem dá o avivamento é Deus. Nós só seremos avivados se tivermos comunhão com Deus. Não se pode ter avivamento se não tiver comunhão com Deus. A gente vai estar falando bem disso aqui no tópico 1. E por último, nós veremos aí os efeitos do avivamento na vida pessoal. E veremos que o crente avivado, ele é alegre, e isso o fortalece. A gente vai ver que o crente avivado, ele é corajoso, ele não teme a morte. Ele é fiel até a morte. E ele é santificado para a salvação. Então aqui no tópico 1 nós estaremos vendo o avivamento na vida do salmista. No tópico 2, o avivamento espiritual do crente. E no tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. E aqui quando a gente vê o avivamento na vida do salmista, que na verdade é em torno aqui do Salmo 63, escrito por Davi, a gente faz aqui algumas perguntas
para poder explicar melhor este salmo. A primeira delas é: qual a situação, qual o contexto em que o salmista, como eu disse no caso Davi, ele escreveu esse salmo. E Davi, na verdade, ali ele compôs esse salmo numa situação adversa, numa situação difícil que ele estava passando naquele momento ali, e a gente já lembra que a situação adversa, ela é uma pré-condição para o avivamento. Então ali era uma oportunidade que Davi estava tendo de se avivar, de ter um avivamento, porque ele estava passando por uma condição difícil, uma condição adversa, e ele estava ali, na verdade, no deserto de Judá, fugindo ali na conspiração de Absalão, né, onde Absalão ele tentou ali, usurpou a coroa do rei, e a gente vê que ele fugiu ali para o deserto e acabou compondo esse salmo. E aqui já no versículo 1 a gente vê uma analogia que Davi faz, onde ele diz na verdade assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E aqui a gente vê a analogia que ele faz, ele mostrando o deserto, e esse deserto representava a alma de Davi, versus ali a água. O deserto ele tem necessidade de água, ele tem pouca água, ele é escasso de água, ele é seco. Já a alma, né, o deserto está comparado com a alma, e a água comparada com Deus. E a mesma necessidade que o deserto tem da água, a alma ela tem necessidade de Deus. Então ele já faz aqui essa comparação, né, mostrando que assim como o deserto necessita da água, né, quem está no deserto está precisando porque é escasso de água. A alma dele precisa de Deus, necessita de Deus. É como Charles Spurgeon, ele disse, né, está ali no livro Os Tesouros de Davi, volume 2, ele diz que embora houvesse deserto ao redor de Davi, isso evidenciando ali o avivamento na vida de Davi, embora houvesse um deserto ao redor dele, no seu coração não havia deserto. Então a gente vê que a situação exterior era de um deserto, era de algo que não havia nada, não havia vida. Mas no interior de Davi estava avivado. E o verdadeiro avivamento é esse, é aquele que é no interior. Então veja, mesmo naquela situação difícil, adversa, Davi estava avivado. Porque no seu interior ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a água da vida. Ele tinha aquilo que trazia vida, que avivava. Então Davi estava ali avivado, mesmo em meio à situação difícil. E essa é a pergunta. A segunda pergunta: por que Davi estava avivado? Por que o salmista ali estava avivado, mesmo em meio às dificuldades? E aqui a gente já vê, né, no texto, né, separei aqui em relação a Deus, como é que o salmista ele se comportava. A gente vê inicialmente no versículo 1, onde ele diz: de madrugada te buscarei. Então ele buscava a Deus. Isso mostra uma atitude, ele querendo a presença de Deus. Em segundo lugar, ele o louvava. E a gente vê isso daqui nos versículos 3 e 5, onde ele diz: os meus lábios te louvarão. E no versículo 5, na parte B, ele diz: e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então você vê que ele o louvava. Você vê que ele o bendizia, onde ele diz no versículo 4: ainda assim eu te bendirei enquanto eu viver. Veja que ele também se alimentava do melhor, que era Deus. E ele é como se ele fosse cheio de Deus. É como se ele, o prazer dele, a vontade, né, aquilo que era melhor para ele, era a presença de Deus. Ele fala isso no versículo 5, onde ele diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Veja, como se ele estivesse alimentando aí do melhor, de coisa boa. Era o que era Deus para ele, era o que era a presença de Deus para ele. Era o melhor. E ele tinha prazer nisso. Veja que ele, o salmista, se lembrava de Deus. Ele tinha recordações, como ele diz no versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama. E ele não somente tinha recordações daquilo que ele havia passado com Deus, ele
meditava em Deus, onde ele diz, e meditar em ti nas vigílias da noite. Então veja que ele se lembrava e ele meditava, ele ficava refletindo, tanto em Deus como na palavra de Deus, naquilo que ele havia, nas experiências que ele havia passado com Deus, na palavra do Senhor na vida dele. Então veja que essas atitudes que Davi tinha aqui em relação a Deus, aqui eu elenquei 6 atitudes dele, que a gente vê aqui no Salmo, a gente vê que essas atitudes trazia avivamento para a sua vida pessoal. Aqui a gente vê aquelas disciplinas espirituais cristãs, a gente vê oração, a gente vê adoração, a gente vê a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Então nós vemos que aqui ele estava exercendo as disciplinas espirituais na sua vida. E qual era a finalidade dessas atitudes do salmista? E o que é que elas mostravam? O que é que elas revelavam? Então a gente vê que, na verdade, aqui no versículo 2, ele diz, para ver, onde ele diz, para ver a tua glória, ele buscaria Deus, né? Para ver a tua glória, a tua fortaleza, melhor, e a tua glória. Então você vê que esse era o propósito de Davi ao buscar a Deus. Era para ver a fortaleza e a glória do Senhor. Como te vi no santuário, ou seja, uma lembrança que ele estava tendo ali também da presença de Deus. Ele queria isso para ele. Ele queria a presença de Deus. E ele diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, no versículo 3. E essa benignidade, ela evidenciava a presença de Deus. Ela mostrava ali a presença de Deus. Mostrava, evidenciava o avivamento na vida de Davi. Davi ele só teria avivamento, ele só teria vida se a benignidade de Deus estivesse presente ali com ele. Então ele fala que a benignidade é melhor do que a vida. Então mesmo ali, em meio à adversidade, para ele, a benignidade era melhor do que a vida. O que é que ele estava dizendo com isso? Estava dizendo que não poderia viver se não fosse na presença de Deus. Não importa. Para Davi, era mais importante estar na presença de Deus do que a sua própria vida. Se fosse para não estar na presença de Deus, era melhor para ele morrer. Morria logo ali, porque o que importava para ele era estar na presença do Senhor. Isso é o verdadeiro avivamento. Isso evidencia o verdadeiro avivamento. Veja que o anseio de Davi era o rei. O anseio de Davi não era pela coroa, não era pelo conforto do palácio. O anseio de Davi não era nem pela sua vida, não tinha nem medo de morrer. O anseio de Davi era estar na presença de Deus. Era isso que Davi queria. Davi queria estar na presença do Senhor. E isso é o que evidencia o verdadeiro avivamento. É aqui que nós vemos o verdadeiro avivamento na vida de Davi. Essa vontade de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de manter a comunhão com Deus. Não é somente de ficar, não, eu vou ficar aqui na presença do Senhor durante o culto. Não, é estar, permanecer na presença de Deus. Eu não sentia a presença, não queria sentir. Não, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Não, ele queria estar na presença de Deus. Manter, permanecer, é algo constante. Infelizmente, muitas pessoas vão para a igreja para sentir a presença de Deus, depois que sai de lá, pronto, acabou-se a presença de Deus. E muda totalmente. Isso não é avivamento. Avivamento é estar na presença de Deus. É permanecer na presença de Deus. E é isso que Davi queria. Davi queria estar, morar na presença de Deus. E aqui a gente vê as consequências, os benefícios do avivamento na vida do salmista. E a gente vê aqui quais são esses benefícios nos versículos 7, nos versículos 7 a 10. Aqui na leitura de quem classe está no 7 e 8. Mas no 7 a 10 diz, porque tu tens sido meu auxílio. E esse é o primeiro benefício na vida daquele que é avivado. Na vida daquele que tem a presença de Deus. Na vida daquele que quer manter uma comunhão com Deus. Ele tem o auxílio da parte de Deus. Ele tem a ajuda da parte de Deus. Como muitos dizem, né? Muitos contam aí com outros auxílios. Com auxílio humano. Quem é avivado, ele tem o auxílio de Deus. E muitas vezes a pessoa fica, rapaz, será que fulano vai poder me ajudar em relação a isso? Para Deus,
nada é impossível. Então, aquele que depende do auxílio divino, para ele, tudo é possível. Porque é Deus quem o ajuda. Porque é Deus quem age na vida dele. Quem é avivado tem o auxílio divino. Davi sabia que estava passando por uma situação difícil, mas Deus é que era o seu auxílio. Davi não estava contando com a força humana. Davi estava contando com a força de Deus, com a ajuda de Deus. E ele diz: jubiloso cantarei, alegre. Quem é avivado, ele é alegre. A situação que Davi estava não era uma situação fácil. A situação que Davi estava, para muitos, era uma situação para ele estar aperreado, desesperado. Mas ele estava alegre. Por que ele estava alegre? Porque ele tinha a presença de Deus. Então o salmista aqui ele mostra a alegria. Essa alegria, ela não depende das circunstâncias. É como o Tiago disse: tendes grande gozo quando passares por várias tentações, várias provações. É que alguém vai passar, vai ficar alegre, com dificuldade. E assim é um cristão. Porque ele sabe que as provações, as tentações, elas vêm para fortalecer. E isso nos dá alegria, porque nós sabemos que a vitória ela é garantida em nome de Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E isto nos dá alegria. Como Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez o digo, alegrai-vos. Aos Filipenses. E ele estava preso. Não depende das circunstâncias. E ele diz aqui, refugiado à sombra das tuas asas. Aqui ele fala da segurança que ele tem em Deus. Veja, Deus protegendo ali ele. A proteção de Davi não estava nos seus homens, não estava naqueles que eram fiéis a eles. A proteção de Davi estava em Deus. Ele sabia que se não fosse Deus para trazer a segurança na vida dele, não havia mais ninguém que o pudesse proteger. Então ele estava refugiado em Deus. E ele diz, a minha alma te segue de perto. Proximidade com Deus. Comunhão com Deus. Quem é avivado, ele é próximo de Deus, ele é chegado de Deus. Como Abraão era amigo de Deus. Noé andava com Deus. Veja, alguém que é avivado, ele fala com Deus, ele gosta de conversar com Deus, ele é próximo de Deus, ele tem amizade com Deus. Não é alguém distante, rapaz, será que eu peço a Deus? Eu nem o conheço direito, não. Quem é avivado, ele tem proximidade com Deus. Porque ele cumpre com as disciplinas cristãs, ele ora, ele medita em Deus, ele pensa em Deus, ele busca fazer a vontade de Deus, então ele é próximo de Deus. E aqui diz, a tua destra me sustenta. Quem é avivado? É Deus quem o sustenta. É Deus quem o mantém. Mesmo vendo as dificuldades, querendo derrubar, Deus é a nossa rocha. E se Deus é a nossa rocha, nada pode nos abalar. Nada pode nos derrubar. Mas se nós sairmos dessa rocha, se nós estivermos avivados, vem qualquer vento e nos derruba. Então só Deus é quem pode nos sustentar. E por último, temos os versículos 9 e 10, que não está na leitura bíblica em classe. Deus, ele dá vitória sobre os inimigos. E aqui Davi, ele sabia que mesmo sendo perseguido, mesmo ali estando passando por aquela dificuldade naquele deserto, ele sabia que Deus é quem daria vitória para ele. E o crente que é avivado, coloca nas mãos de Deus, Deus ele dá a vitória. A vitória, ela é garantida. Então isso era o avivamento na vida de Davi. Trazia todas essas consequências, todos esses benefícios o avivamento trazia na vida de Davi. E aqui no tópico 2 nós vemos o avivamento espiritual do crente. Na vida do salmista, né, e também ao longo da Bíblia, a gente vê que há elementos que são imprescindíveis, que são necessários, essenciais, e que devem ser observados para quem deseja ter uma vida avivada, que são as disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais, elas nos aproximam mais de Deus, elas aumentam a nossa comunhão com Deus. A gente já falou de algumas, o autor aqui ele trata a respeito da oração e da palavra, da meditação na palavra. E aqui a gente vê que não há como haver um avivamento se não houver ali uma vida de oração e se não houver obediência à palavra de Deus. Então, quer ser avivado? Ore. Quer ser avivado?
leia, estude, medite a palavra, obedeça a palavra. Ah, irmãos, mas é para fazer mais o quê? Orar ou a palavra? Os dois. E alguns trazem aí algumas comparações, né? E muitas pessoas dizem, ah, mas o pássaro, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Então, o pássaro ele precisa das duas para poder voar. E assim é a oração e a palavra. Isso são algumas comparações, né, que algumas pessoas trazem aí para mostrar a importância da oração e da palavra para manter o avivamento na vida do crente. E a gente vê que é fundamental que o crente ele tenha uma vida devocional diante de Deus. Ele tem uma agenda, né, como o autor está bem aqui, né, uma agenda de piedade. Ele tem essa prática constante, são disciplinas na vida cristã. É uma coisa que nós devemos exercer todos os dias. Todos os dias. Não, mas eu sou crente já faz 10 anos, já faz 15, já faz 20, já faz 30. Eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra. Já li a palavra tantas vezes. Precisamos todos os dias nos alimentar da palavra e orar, falar com Deus. Essa é a ferramenta que nós temos para falar com Deus. É a oração. O avivamento ele não pode ser buscado em mais ninguém, senão em Deus. Tem muitas pessoas buscando avivamento em lugares. Tem muitas pessoas buscando avivamento em pessoas. Não estão buscando o lugar correto. Em Deus, através da oração, através da palavra. O avivamento só é possível. Oração e palavra. É imprescindível que haja isso. E aqui a gente vê a oração, a prática da oração. E a Bíblia nos mostra que o crente ele deve orar sempre. Como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele fala, orai sem cessar. E Jesus ele não ensina os seus discípulos a pregar. Mas Jesus ensina os seus discípulos a orar. E orar sempre, sem desfalecer. Ele fala dessa importância. Lucas 18:1. E aqui a gente vê que é por meio da oração que nós mantemos a comunhão com Deus. Que a gente conversa com Deus. Veja como é que você vai manter comunhão com alguém. Como é que você vai conhecer alguém. Como é que você vai ter coragem de chegar para alguém para falar alguma coisa se você nunca falou com aquela pessoa. É necessário a gente conversar com Deus para ter comunhão com Deus. Como é que você vai saber algo a respeito de alguém se você não conversa com essa pessoa? Como é que essa pessoa ela vai lhe chamar de amigo se você não conversa com ele? Então é necessário que o cristão que quer ser avivado tenha comunhão com Deus através da oração. Para obter vitória é necessário orar. A gente vê aqui o exemplo de Davi, Salmo 57, ou melhor, 55, e no versículo 17, diz o seguinte, Salmo 55, 17, um salmo de Davi. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, ou seja, 3 vezes, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então Davi orava ali pelo menos 3 vezes ao dia. Já o caso de Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte a respeito de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Já Jesus, a gente falou aqui que ele falou para os seus discípulos a importância de orar. E ele não só falava para os seus discípulos, ele também fazia. Jesus estava sempre orando. Como homem, Jesus precisava manter a comunhão com o Pai. Ele sabia da importância da oração. E aqui, antes de morrer, Jesus foi ali para o Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39 diz, e saindo, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos seguiram. Então, ele foi ali para aquele lugar para orar. Jesus, ele tinha esse costume de orar e mostrou para os seus discípulos a importância de orar. É algo que nós devemos fazer. Não é algo, eu vou orar se eu precisar de algo, eu vou orar quando eu necessitar. Nós precisamos, nós necessitamos. Não há quem não necessite de oração. Se Jesus precisava de orar, como um homem ali, imagine nós. Precisamos orar.
precisamos orar para manter a comunhão com Deus, para sermos avivados. A outra disciplina cristã que nós também devemos atentar é a palavra de Deus. E aqui a gente tem um grande ensinamento com o Salmo 119, onde ele mostra aqui alguns aspectos que devem ser observados na leitura e no estudo da palavra de Deus. Aqui no Salmo 119, no versículo 97, ele fala a importância da meditação na palavra de Deus. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então a palavra de Deus era ali objeto de meditação do salmista. Ele meditava, ele pensava. Veja, não é somente ler. Eu li a Bíblia já 20 vezes, mas não entendeu nada. É preciso estudar metodicamente. É preciso meditar. É preciso viver a palavra de Deus. Não é somente ler a palavra. É preciso meditar nela. A palavra, ela é prevenção contra o pecado. O versículo 11 do Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é o que nos faz não pecar contra Deus. Como eu disse, já havia falado aqui no início da aula, para que nós possamos fazer o que é correto, para que nós possamos fugir do mau caminho, para que nós possamos nos arrepender dos maus caminhos, precisamos conhecer a palavra e guardá-la no nosso coração. Guardar na mente. Guardar a palavra. Para quando aparecer a oportunidade de erro, a gente se lembrar. E fugir do erro. Então veja que é necessário ter a palavra guardada no coração para prevenir contra o pecado. A palavra nos serve de consolo. Versículo 50 do Salmo 119. O salmista diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou, me deu vida. Veja, mesmo que a pessoa esteja ali abatida, a palavra de Deus, ela consola, ela traz vida, ela traz ânimo para aquele que está abatido, angustiado. A palavra de Deus, ela dá direção. No versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que direciona. É ela que nos mostra o caminho correto por onde nós devemos seguir. E a palavra de Deus, ela traz ordem para a vida pessoal, ela ordena os nossos passos. Onde diz no versículo 133 do Salmo 119: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. É isso, esse é o desejo do salmista. É que os seus passos, os seus caminhos, aquilo que ele faz, esteja de acordo com a palavra de Deus. Esteja conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na sua palavra. Então essa é a vontade de Deus. Isso é aquilo que nós devemos buscar fazer. E a vontade de Deus nós encontramos na sua palavra. Devemos meditar nela, devemos tê-la como consolo para nossas vidas. Devemos usá-la para fugir do pecado. Devemos colocá-la para ordenar os nossos passos. Devemos usá-la nos momentos de angústia para nos consolar, para nos dar ânimo, para nos dar vida, para que possamos ser verdadeiramente avivados. Então, o crente que quer ser avivado, ele tem que orar e ele tem que buscar estudar, meditar, viver a palavra de Deus. Os dois, né? Lembrando sempre, os dois, né? Não somente um mais ou vou orar mais do que ler a palavra. Não, vou ler a palavra mais do que orar. Não, os dois. Equilíbrio cristão, né? Então aqui, no tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. E a gente vê que esse avivamento espiritual do crente, ele deve refletir na sua vida pessoal. Como a gente falou em todos os lugares que ele estiver, no trabalho, deve refletir na faculdade, na escola, onde ele estiver, na rua, no vizinho, na casa dos familiares, mas principalmente no seu lar, com a sua esposa e com os seus filhos. É como Paulo falando a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, e no versículo 8, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É necessário ter o cuidado
com a família. Mesmo Paulo, em relação à vida pessoal, ele deixa claro a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então Paulo ele mostra a necessidade do cuidado que o cristão, no caso ali Timóteo, todos nós temos que ter com a vida pessoal, para salvar a nós e para salvar também aos outros. Não adianta o crente ele querer pregar a palavra de Deus à torta e à direita, muitas pessoas aceitando a Cristo através da pregação da sua palavra e no final não alcançar a salvação. É necessário ter cuidado de si mesmo. Primeiramente, ter cuidado de si mesmo. Veja, muitos colocam o seu ministério acima do cuidado com a sua vida pessoal. Ah, eu vou ganhar umas para Cristo. E esquece de cuidar da sua própria vida. É necessário inicialmente cuidar de si mesmo, para depois pensar em ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas que eu digo, né? Pregar a palavra de Deus, para que essas pessoas venham também se converter nos seus maus caminhos e aceitar a Cristo. E aqui alguns aspectos, o autor até ele traz na lição, relevantes aí do cuidado na vida pessoal, é a integridade moral e espiritual. É como Jesus diz lá em Mateus 5,37, que o proceder tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso é de origem demoníaca. O crente ele tem que, o que ele falar, ele tem que fazer. E o que ele faz, ele tem que viver. O que ele fala, ele tem que viver. E o que ele faz, aí ele fala. O crente tem que ser assim. Ele não pode viver de uma forma e falar de outra. Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, no versículo 12, ele diz: assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Aquilo que nós falamos, nós devemos fazer. Muitos falam para os outros fazerem e não fazem. Não adianta, se muitas pessoas aceitam a Cristo, como eu falei, através da sua pregação, através daquilo que você fala. Não adianta eu estar aqui falando para pessoas e ela escutando a palavra de Deus e vai viver a palavra de Deus. Não adianta para mim se eu não sigo a palavra. Se eu apenas falo, eu preciso viver a palavra. Eu preciso ter integridade. O crente avivado, ele precisa ser íntegro na sua vida pessoal. Precisa viver, não somente falar. E tem que ter prudência no seu falar e no seu agir. Provérbios 25:11, provérbio bastante conhecido, nos diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não devemos ser precipitados no falar, nem no agir. Tomar muito cuidado na hora de agir. Não agir precipitadamente. É como Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se prolongue a sua ira. Muitas pessoas elas deixam a ira tomar de conta. E isso se torna um pecado, obra da carne. Às vezes alguém se ira por alguma coisa, por uma injustiça social, por algo que acontece. Mas essa ira ela não pode se prolongar, porque senão vai influenciar no agir. E aí alguém vai pecar. Então devemos ter prudência no falar e no agir. Com cautela, cuidado. Devemos também cuidar da nossa saúde. Saúde física e saúde emocional, saúde mental. Muitos, às vezes, se preocupam bastante com o ministério, saem aí pregando, saem falando de Jesus para as pessoas, mas não estão cuidando da sua saúde. E vai chegar um momento que o corpo ele vai ali pedir para parar. Se nós cuidarmos da saúde física e da saúde mental também, que é importante, nós vamos poder fazer mais na obra de Deus. Fazer mais em prol do reino de Deus. Então precisamos cuidar também de nós mesmos. E aqui o autor traz o cuidado no lar. E a gente vê lá em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 22,
que ele diz o seguinte: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então a esposa ela é uma bênção da parte de Deus. Então como é que o marido avivado, veja, o marido avivado, como é que ele deve lidar com a sua esposa? Ou como um cônjuge deve lidar ali com o outro? Primeiramente, o marido ele deve amar a sua esposa. Mas não é qualquer amor. Porque as pessoas amam apenas de palavras, alguns não estão amando mais de palavras. Precisamos amar com palavras e com gestos. E esse amor, Paulo descreve aqui em Efésios, no capítulo 5, os versículos 25 ao 29, onde ele diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É um amor que se sacrifica. Esse é o amor que o marido tem que ter pela sua esposa, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja o amor que o marido tem que ter pela esposa. É esse, é o amor que se sacrifica, é o amor que pensa nela como Jesus pensa na igreja. Deu a vida pela própria igreja. Esse é o amor que o marido tem que ter pela sua esposa. Deve haver comunicação no relacionamento. Deve haver conversa. Muitos não estão mais conversando. Já abandonaram a conversa. Vão deixando passar. Vão colocando para debaixo do tapete. E uma hora explode. E assim muitos relacionamentos têm acabado. Tiago, ele diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 19, que nós devemos ser tardios no falar. Ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Devemos aprender a escutar mais, ouvir e ter prudência na hora de falar. Ter cuidado com as palavras. E aqui em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E muitas vezes, ali no momento de raiva, fala aquilo que não deveria falar. E aquilo ali suscita, aumenta cada vez mais a ira, aumenta o problema. Devemos ter cuidado também com aquilo que falamos, com a comunicação dentro do lar. Isso vale para os maridos e vale também para as esposas. Devemos zelar pela esposa. E a mulher também zelar pelo seu marido, como Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Ele diz, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e o versículo 33. Mas o que é casado, cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então ele precisa zelar, agradar a sua esposa. E muitas vezes nem liga, deixa a mulher de lado, mulher abandonada. E às vezes olha para a mulher do irmão, o irmão cuidando bem da sua esposa. Rapaz, sua mulher é bem cuidada, bonita. Porque o irmão está cuidando dela. Você também vai cuidar da sua. Se você cuidar da sua esposa, ela vai ficar bonita também. Não achava bonito quando namorava? Quando estava noivo? Aí casou, a mulher ficou feia. Às vezes, como eu vi um deles na internet, né? Mostrou a foto da mulher arrumada e para a mulher feia do lado. E aí botou a mulher solteira, os pais cuidando, e a mulher casada, né? O marido cuidando, né? A mulher toda ali desarrumada. Não havia diferença. A diferença que há é o cuidado. E às vezes, ali muitos não querem cuidar da sua esposa. Muitos não querem que a sua esposa se arrume, que a sua esposa se cuide. E acaba olhando para a do outro e achando a do outro bonito. E isso leva ao pecado. É isso que nós devemos ter cuidado. Cuidado com a esposa, zelar pela esposa. A união. O marido ele deve ser unido com a sua esposa. Também em 1 Coríntios, Paulo ele fala a respeito, claro, dessa união com a igreja, mas dentro de casa é que tem que ter mais ainda. Onde ele diz, 1 Coríntios 1,10:
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Isso daqui, claro, Paulo estava falando para a igreja, mas você imagina, se com os irmãos da igreja a gente tem que ter união, imagina dentro do lar. Temos que ter união com o nosso cônjuge. Marido com a esposa com os seus maridos. E também devemos honrar a mulher. Como Pedro deixa bem claro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz: igualmente vós maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça na vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Se o marido não honra a esposa, as suas orações não chegam no céu. Então é necessário, primeiramente, que o marido honre a sua mulher. Tem muito irmão aí que não está honrando a sua esposa, aí vai para a igreja, ora, sua oração não está chegando no céu, não. Volte, se reconcilie com a sua mulher, para que a sua oração possa chegar no céu. Para que, através, honrando a sua esposa, você possa estar avivado e Deus possa escutar as suas orações. É necessário que o marido honre a esposa. E é necessário que ele entenda o seu papel de líder para que ele possa cumprir da forma correta. Como Paulo fala bem aos Efésios, onde ele diz que o marido é a cabeça da esposa. Não é com autoritarismo. Aquela submissão que a mulher tem ao marido, é necessário primeiramente que o marido ame a esposa. Tem muito homem que quer se aproveitar. Veja, muitas pessoas se aproveitam desse texto bíblico. No extremismo. Uns querendo ser muito autoritário, querendo ali impor ordem sobre a sua esposa, que ele nem ama, porque ele nem sacrifica. E por outro lado, tem mulheres que não, a mulher tem que ser submissa não, e quer pisar no homem. Veja, ali há um equilíbrio, ali há uma união. Casamento é união. Em nenhum momento a Bíblia ela se mostra o homem ali como autoritário sobre a sua esposa, não. É união, é um casamento. Um casamento abençoado por Deus. É um casamento onde há a união do marido com a esposa. Não há nenhum casamento abençoado por Deus onde o homem é autoritário com a sua esposa, não amando a sua esposa, e também não há nenhum casamento abençoado por Deus onde a mulher não reconhece o papel de líder do marido, onde a mulher quer mandar, onde a mulher quer ser autoritária sobre o marido. Isso não funciona. É necessário entender os papéis dentro de um lar. Se o marido amar a sua esposa, a esposa sendo submissa ao marido, o casamento funciona. E os dois estão ali, ó, juntos, unidos. Veja, não é o marido pisando na esposa sem união, não. É unido, é os dois juntos, um do lado do outro. Buscando o melhor. Buscando estar ali e fazer a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer para a vida, é a relação dos maridos com a sua esposa, da esposa com os seus maridos. E em relação aos filhos, irmão Aleph, como é que um pai avivado ele deve agir? Aqui o autor também traz a respeito disso. Ele fala que deve ser afetivo. Como bem Paulo está falando ali aos Filipenses, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Veja, era o afeto, né? Ele coloca no par de igualdade com o amor, com a comunhão no Espírito, com a compaixão, querendo que os irmãos também tivessem esse sentimento. Veja, era o sentimento que Paulo tinha aqui, como ele fala, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação, ele disse, alguns entranháveis afetos, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Então você vê aqui o afeto como algo realmente poderoso. É isso que o pai tem que ter pelo filho. Um carinho especial. Tem muitos pais por aí que menosprezam, desprezam os seus filhos. Não amam os seus filhos. Não têm afeto pelos seus filhos.
E quando diz ter, não demonstra afeto pelos seus filhos. Eu ainda não tenho meus filhos, mas quando ter, eu quero demonstrar afeto por eles, demonstrar carinho, demonstrar amor. Não basta apenas falar que tem que demonstrar, tem que mostrar para a criança o amor que sente por ele. É necessário que haja com o filho cuidado espiritual. Como Paulo vem falando aos Efésios, no capítulo número 6, versículo 4, ele diz: E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Como diz em Provérbios, devemos ensinar o menino o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. É necessário ensinar o menino. É necessário criá-lo na doutrina do Senhor, ter um cuidado espiritual, mostrar para ele qual é o caminho correto. E outros cuidados também, alimentação, educação, a saúde da criança, tudo isso é responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Muitos têm negligenciado isso. É necessário haver a comunicação com os filhos. Tem muitos pais que às vezes querem repreender os seus filhos, mas nem se comunica, nem fala com os filhos. E aqui, como o próprio Paulo fala em Efésios 6,4, não provocar a ira. Também aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 21, Paulo diz o seguinte: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tem muitos pais aí que não ligam para os seus filhos, aborrecem os seus filhos, irritam os seus filhos, trazem ira para os seus filhos, e vai crescer uma criança amargurada. Crie os seus filhos, se você é um crente avivado, crie os seus filhos com amor, crie os seus filhos na palavra, crie os seus filhos no caminho correto. Tem muito crente que se preocupa com a igreja, mas não está preocupado com os seus filhos. Muito pastor que está preocupado com as ovelhas na igreja, mas não está preocupado com a sua ovelha em casa. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Outro ponto é a disciplina. A disciplina é necessária para formar o caráter da pessoa. E muitas vezes passa a mão nos erros dos filhos. Tem muito pai por aí passando mão no erro do filho. Muito filho dando trabalho na igreja e o pai passando a mão. Muito filho dando trabalho na escola e o pai passando a mão. Tem filho fazendo coisa errada e o pai encobrindo. Mas na frente vem a consequência. A disciplina, ela molda o caráter. Os Provérbios 13, 24 diz o seguinte. Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho. Ou seja, odeia o seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. É necessário, muitas vezes, uma repreensão. Um castigo mesmo para o filho. Para que ele possa, ali, estar no caminho correto. Entrar no prumo. E aqui em Provérbios 19, 18, porque muitas vezes também tem muito irmão por aí, que vai repreender o filho, ele não está querendo colocar o menino no caminho correto, não. Ele está querendo tirar o ódio, a ira, o rancor. Veja, eu estou falando de um crente avivado, que vai disciplinar o seu filho. Ele não vai bater no seu filho para espancar, não. Ele não vai bater no seu filho para tirar o ódio, o rancor, a ira que tem dentro dele, não. Ele está batendo para colocar o menino no caminho correto, muitas das vezes. Para que não venha uma polícia mais à frente e bata nele. Para que não venha uns bandidos mais à frente e bata nele. E muitas das vezes leva até a morte. Ele está disciplinando o seu filho para colocar no caminho correto. Aí, o mesmo autor, os Provérbios, ele diz, Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas para o matar não alçarás a tua alma. Então tem muitos por aí depositando a sua ira nos seus filhos. Não. Aqui o objetivo, vejam, eu estou falando com um crente avivado. Não é com qualquer um, não. Não é com gente irancuda, não. Crente avivado. Ele vai disciplinar o seu filho quando for tempo. Para que o seu filho entre no caminho. Tem muitos por aí, com essas leis que estão sendo criadas, não pode bater, não pode fazer isso com o filho. E muitas vezes o filho está batendo no pai. Mas na frente o filho é que vai bater no pai. E vai ficar por isso. Porque não colocou no caminho correto. Tem que ter muito cuidado com isso. O pai, ele tem o dever de disciplinar o seu filho. Se ele ama o seu filho. Mas, como eu já falei,
Não é aqui para matar o menino, não. Porque tem muitos por aí depositando a sua ira. Né? Tem os extremos. Os extremos devem ser evitados. Os extremos devem ser evitados. E aqui a gente vê então a relação do marido com a esposa e com os filhos. E, no último ponto, ele traz os efeitos do avivamento na vida pessoal. E aqui o primeiro efeito que a gente vê é que o crente avivado ele é alegre. Lá em Neemias, no capítulo 8 de Neemias, e no versículo 10, veja a situação que eles estavam passando ali. Os muros caídos, o templo destruído, e ali eles trazem um grande avivamento para o povo com a palavra de Deus, para que haja ali a reconstrução dos muros. E ali aquilo traz alegria para aquelas pessoas. Aquele avivamento ele traz alegria. O avivamento traz felicidade. E ele diz o seguinte, aqui no versículo 10 do capítulo 8 de Neemias: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E a alegria que estava ali devido ao avivamento, ela fortalecia as pessoas. A alegria, ela fortalece o crente avivado. Outro ponto aqui, outro efeito do avivamento, é que o crente avivado, ele não teme a morte. E aqui o autor traz até o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde eles estavam ali diante do rei. O rei disse que não se ajoelhasse diante da estátua e iria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eles não se ajoelharam. O rei mandou que aquecesse ali 7 vezes mais, jogou eles ali dentro, de forma que quem jogou morreu, ou com o calor ali daquelas fornalhas. Mas aqueles crentes, eles disseram: ainda que Deus não os livrasse, eles permaneceriam fiéis a Deus. Eles eram corajosos. O crente avivado é corajoso. Ele não teme a morte. E ali Deus deu livramento àqueles 3 jovens e o nome do Senhor foi glorificado. Outro efeito do avivamento na vida pessoal é que o crente a Deus, ele é fiel. Ainda que diante da morte ele é fiel. Como Jesus diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Muitas vezes é necessário ser fiel até a morte. Que é o que Daniel estava ali por passar. Quando Daniel, ao não obedecer aquelas ordens, não orar a Deus, criaram ali uma situação, né, para que Daniel desobedecesse aquela ordem do rei. E ali, o rei mesmo mandou Daniel, por ser uma ordem que era uma lei, estava até acima dele. E ali ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas Deus ali livrou Daniel. Deus trouxe livramento. E o crente avivado, ele é fiel até a morte. O crente avivado, ele é santo em tudo. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. E o crente avivado, ele é santo. Porque Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então o crente avivado, ele busca se santificar. E ele busca se santificar em tudo. Como diz Paulo aos Tessalonicenses: em corpo, em alma e em espírito, o crente avivado, ele se santifica. Aqui na conclusão o autor diz que nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida espiritual, uma vida pessoal avivada, desde que, em todos os momentos e lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. Esse é o objetivo. Ter comunhão com o Senhor. Tendo comunhão com Deus, estando próximos de Deus, teremos uma vida avivada. Na próxima lição 11, estaremos estudando a respeito do avivamento e a missão da igreja. Eu acredito que se você ficou até aqui conosco, tem gostado dessa aula, então peço que curta esse vídeo, compartilhe, para que muitas outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Se desejar, também se inscreva no nosso canal. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.